Através desta ferramenta, nós vamos calcular áreas e perímetros de alguns polígonos. O que é o polígono? É uma figura fechada. Veja, nós temos aqui uma figura fechada, né? Ela está cercada por esta liga amarela. Este polígono é um retângulo. Então, o que é o perímetro? É a medida dos lados da figura ou do polígono, né? Então, vamos ver quanto que tem. A distância entre cada prego vai ser 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso? 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdão, 8. Então, se você tivesse uma corda, né? E quisesse amarrar aqui ao redor dessa figura e conferir o tamanho, este tamanho seria o que? O perímetro. Então, digamos que isso aqui seja um terreno, né? Um terreno e tenha uma casa aqui. E você quer cercar esse terreno com uma cerca de arame ou quer murar. Qual vai ser o tamanho do muro ou o tamanho da cerca? Isso é o perímetro, tá? Então, o tamanho dessa cerca será o perímetro. O tamanho desse muro também será o perímetro. Então, perímetro equivale aos lados, né? O tamanho dos lados de uma determinada figura ou polígono, né? E a área? O que seria a área? A área é quanto cabe dentro. Quanto cabe aqui dentro? Né? Quanto será que cabe aqui dentro? Isso é a área. Então, cada quadradinho nós vamos dizer que tem área 1. Tá? Então, quantos quadradinhos tem? Olha, 1, 2, 3. Logo, este retângulo tem área 3. E esse retângulo e este retângulo maior? Quanto tem? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área dele é 6. E agora a grande vantagem do geoplano. Você vai conseguir calcular a área deste triângulo aqui sem usar nenhuma fórmula, tá? Porque existem fórmulas para você calcular a área do triângulo. Então você vai calcular aqui sem fórmulas. Como? Veremos agora. Então veja, este triângulo aqui, ó, ele é metade desse retângulo. Veja, o retângulo alaranjado é formado por dois triângulos. Aqui em cima nós temos um triângulo, ó, e aqui embaixo nós temos outro triângulo. Como a laranja, você divide a laranja ao meio, então a laranja inteira é formada pelas duas metades. Isto também é metade, só que cortado de uma outra forma. Ao invés de cortarmos assim, ó, ao meio, cortamos assim, em forma de triângulo. Logo, este retângulo é formado por esses dois triângulos, o de cima e o de baixo. Então, qual é a área desse retângulo? Vamos contar os quadrados primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o triângulo é a metade do retângulo e o retângulo é 6, então este triângulo aqui amarelo vale 3. A área dele é 3. Nesse exemplo aqui agora, o polígono é o quê? Um trapézio. O nome desta figura é um trapézio. Então, se nós observarmos aqui, ó, já sem as ligas, nós podemos perceber aqui, ó, um retângulo aqui, ou um retângulo aqui e outro retângulo aqui, né? Mas vamos colocar as ligas para ficar mais perceptível isso, tá? Veja então, separei aqui, ó, deste lado aqui nós temos o triângulo alaranjado, né? E nós podemos perceber que tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. Ou seja, este retângulo alaranjado é formado por dois triângulos, né? Por duas metades, né? Logo, este retângulo tem área 1, 2, só contar os quadradinhos, ó. Então, o retângulo alaranjado tem área 1, 2. O triângulo é a metade disso, então ele vale 1. Do mesmo modo aqui no azul, ó, eles são iguaizinhos. Vale 1, 2, a área do retângulo azul, e o triângulo, ele tem metade disso. Então ele vai ter área 1. Então aqui vale 1 e aqui vale 1.
E aqui no meio está fácil, ó, tem dois quadrados. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, este trapézio tem área 4. Então, relembrando, 1, 2, 3 e 4. Este trapézio tem área 4. Agora a área deste polígono aí. Então veja que este polígono eu não posso aqui, eu não tenho como trazer um nome para ele, como dos outros polígonos. Triângulos, né, retângulos, quadrados, trapézio. Ele na verdade é uma mistura de uma figura com outra. Então vamos calcular a área dele. Então a estratégia qual é sempre? Procurar retângulos e envolver as figuras em retângulos ou quadrados. E é isso que nós vamos fazer através das ligas. Então já podemos notar aqui, ó, que aqui vai formar um triângulo, ó, né? Aqui formará outro triângulo. Dois triângulos, um aqui e outro aqui. Com as ligas vai ser mais fácil a gente perceber isso. Então vamos lá. Envolvendo as figuras aqui em retângulos, nós percebemos o quê? Que aqui tem um triângulo grande. E dois desses triângulos formam o retângulo alaranjados, né? Então, este triângulo aqui amarelo, né? Essa parte aqui que tem essa parte amarela, esse triângulo com este triângulo forma esse retângulo maior. Então, vamos contar a área do retângulo alaranjado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área do retângulo alaranjado é 6. Logo, a área deste triângulo amarelo vai ser a metade disso. Então, este triângulo aqui vale 3. Agora vamos para os triângulos menores. Veja, aqui nós temos a área 1, 2. Então, o retângulo azul tem área 2. Logo, esse pequenininho aqui tem área 1. Porque é formar esses dois triângulos aqui, essas duas metades, formam o azul. Então, aqui tem a área 1. Note que é igualzinho de baixo. O preto aqui, ó. Então, o retângulo tem área 2 e ele tem área 1. Então, já chegamos aqui, ó. Chegamos à conclusão que nós temos 3, 4, 5. Esses dois aqui, ó, é muito fácil de contar. Cada um vale 1, ó. 1, 2. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aquela figura tem área 7. Então, olhando a figura, você chega a assustar. Mas quando você vai decompondo, né, separando por ligas, você vê que, na verdade, é muito fácil calcular a área desta figura. Então, esta é a vantagem dessa ferramenta chamada Geoplano. Conseguimos calcular várias figuras sem fórmula nenhuma. Até porque esta figura aqui não tem fórmula para você calcular, tá? Então o Geoplano ele te auxilia a fazer esse cálculo.